Meu caro amigo, um direito importante de todos os aposentados, de todos os segurados do INSS, até daqueles que ainda não estão aposentados, está correndo um sério risco. Eu estou falando da pensão por morte. Esse assunto está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Veja só, meu amigo, a reforma da Previdência prejudicou demais, mas demais. Eu vou te explicar o porquê que as pensões por morte foram extremamente prejudicadas. E olha só, nós pagamos o INSS, nós temos que ter essa proteção social, não é mesmo? Não só da aposentadoria para nós, como da pensão por morte para os nossos dependentes. Agora, meu caro amigo, do jeito que está, os dependentes estão perdendo e perdendo muito, e eu vou te mostrar, de tal maneira que esse assunto parou no Supremo Tribunal Federal, e está lá no Supremo Tribunal Federal para decidir a vida aí dos dependentes, dos segurados da Previdência Social. Eu vou te explicar certinho, você vai entender por que a regra atual é tão prejudicial. Uma das piores regras da reforma da Previdência para os segurados foi exatamente essa, uma das mais graves e que precisava ser alterada pelo Supremo, mas eu não sei não se vai dar certo, mas eu estou aqui acompanhando. Dá uma olhadinha nessa notícia recente que saiu, olha, do site Consultor Jurídico. STF suspende julgamento sobre cálculo de pensão por morte antes da aposentadoria. Pois bem, como eu disse, esse assunto está sendo julgado lá no Supremo e agora o processo foi suspenso, o julgamento foi suspenso. Eu vou te mostrar como está e o que está em jogo, tá? O que está em jogo, dá uma olhadinha só. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pediu vistas nesta segunda-feira, 27/2, dos autos do caso que discute as regras de cálculo da pensão por morte dos segurados do regime geral de previdência social que falecem antes da aposentadoria. Você conhece o ministro Lewandowski? Dá uma olhadinha aí, estou mostrando ele para você, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que está sendo julgado é exatamente o direito à pensão por morte, como ele vai ser calculado para aqueles casos em que a pessoa que institui a pensão por morte faleceu antes de estar aposentada. E eu já vou te explicar como é o caso, como perde muito dinheiro. Mas antes, deixa eu continuar aqui um trecho importante da reportagem. Olha só, o processo vinha sendo analisado pelo plenário virtual da Corte. O pedido de vista suspende o julgamento, que se estenderia até a terça-feira. Então, era para o processo terminar terça-feira, mas teve o pedido de vista, não vai mais. Vamos continuar. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, a CONTAR, contra um trecho da mais recente reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103/2019. Dá uma olhadinha agora, olha só. Conforme o artigo 23 da norma, a pensão por morte, no caso do regime geral de previdência social, entenda INSS, tá? Ou de servidores públicos federais, deve ser equivalente a 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, ou a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, somado a cotas de 10 pontos percentuais para cada dependente até o máximo de 100%. Deixa eu te explicar, agora você vai entender. Imagine que uma pessoa está aposentada e ela venha falecer, tá bom? Então, antigamente a sua esposa, os seus filhos menores recebiam 100% do valor que ele recebia. Uma pessoa faleceu, ganhava aí R$5.000, a sua esposa passaria a receber o mesmo valor que ele recebia quando estava vivo aposentado, R$5.000 de pensão. Acontece, meu amigo, que a legislação mudou, a reforma mudou, e agora a pensão por morte ela é fixada em 50% do valor que a pessoa recebia quando estava viva, mais 10% por dependente. Então imagine que um amigo nosso faleceu, infelizmente, e deixou somente a esposa de dependente. Então, ganhava R$5.000, o benefício inicia o cálculo com 50%, mais 10% por dependente. Só tem a esposa de dependente, mais 10%. Então a esposa vai receber 60% do valor que o marido recebia em vida. Ou seja, os R$5.000 cai para R$3.000. Então a perca aqui já é muito grande. Mas não é isso que está sendo discutido na ação. É algo mais grave ainda. No exemplo que eu acabei de dar, o marido estava
aposentado, vivo e aposentado. Mas imagine se esse marido não estava aposentado. Aqui é que vem o problema. Porque ele vem a falecer antes de ser aposentado, aplica-se primeiro o cálculo do valor do benefício que ele teria direito se fosse aposentar por invalidez, e depois faz o cálculo da pensão. Então, como é o cálculo da aposentadoria por invalidez? Se a pessoa ficar inválida hoje, inicia o valor do benefício com 60% e calcula 2% a mais a cada ano que passar de 20 anos de contribuição. Então, imagine um homem que recebia ali por volta de R$ 5.000 por mês e ele fica inválido, ficou incapaz. Então, e ele tem 20 anos de contribuição, ele vai aposentar com R$ 3.000. Se ele tiver 30 anos de contribuição, ele recebe esses 60%, que é os 3.000, mais 10%. Então, ele vai aposentar com 70% do valor que ele teria direito, ou seja, R$ 3.500. Muito bem, você entendeu agora como é o cálculo da aposentadoria por invalidez. Imagine uma pessoa que está viva, trabalhando, e então vem a falecer, e tem 20 anos de contribuição. Se ele ganhava R$ 5.000 e não estava aposentado, vai ser feito um cálculo da média, e dessa média vai encontrar primeiro o valor que ele receberia se fosse receber aposentadoria por invalidez. Então, 60% do valor fixa em R$ 3.000. Agora vai calcular o valor da pensão que a mulher tem direito, ou seja, 60% sobre este valor também. Então a esposa vai receber R$ 1.800. Meu amigo, eu não sei se você entendeu, se eu consegui te explicar muito bem. O fato é que acontece uma diminuição em dois momentos, tá? Primeiro calcula quanto aquela pessoa que faleceu teria direito se ela estivesse aposentada e depois calcula o valor da pensão. Então ela sofre dois redutores bastante agressivos. Então a renda familiar que esse homem trazia para casa era por volta de R$ 5.000, mas agora a mulher vai receber apenas R$ 1.800. Então o prejuízo é muito grande, por isso essa ação acabou no Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhadinha só no texto aqui, olha só. Já a aposentadoria por incapacidade corresponde a 60% do salário de benefício, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos sobre o valor da média dos salários do segurado após julho de 1994, como eu acabei de explicar. Agora, segundo a Contar, a associação, que entrou com a ação, o cálculo da pensão com base nas novas regras da aposentadoria por incapacidade não reflete proporcionalmente o valor sobre o qual foram descontadas as contribuições previdenciárias. Além disso, a regra violaria o direito dos dependentes a uma subsistência digna. Exatamente, eu concordo plenamente. Então, ao fazer esse cálculo da forma como o INSS faz atualmente, há um prejuízo muito grande, porque não corresponde ao valor que a pessoa estava pagando em vida do INSS e também retira grande parte da fonte de renda dos dependentes, diminui drasticamente a renda média familiar. Continua o texto assim: por isso a entidade pedia que o cálculo da pensão dos segurados no regime geral de previdência social levasse em conta a média dos salários de contribuição desde julho de 1994, como ocorre na aposentadoria do segurado falecido como aposentado. Então, eu entendo que a associação está correta. Agora eu pergunto para você, já foram apresentados 3 votos, 3 ministros já apresentaram o seu entendimento. Você acha que os segurados estão ganhando ou o INSS? Quem você acha? Coloque aí nos comentários. Mas eu já vou te mostrar. Infelizmente, os segurados estão perdendo por 3-0. Mas é só o começo do julgamento, tá? Nós temos ainda aí, são 11 ministros no total, faltam 8 ministros para votar e o ministro Lewandowski pediu vista. É uma coisa boa o fato de ele pedir vista. Quem sabe ele pode apresentar um voto que discorde dos votos que foram apresentados até agora e que possam vir votos melhores na sequência, né? Olha só, quem já votou? Antes do pedido de vista, os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e André Mendonça já haviam se manifestado a favor da constitucionalidade da regra da emenda constitucional. Então, esses 3 ministros já votaram a favor do INSS, a favor da manutenção da regra atual. Meu amigo, você acha que vai dar certo? Vamos ganhar essa ação no Supremo ou não? Eu estou aqui, não perdi a esperança ainda, estou acompanhando o caso de perto e assim que tivermos novidade eu quero trazer para você. O que é bem legal, se por acaso ganhar lá no Supremo,
todas as pensões que foram concedidas até hoje com base nessa regra poderão ser revisadas e ter o valor aumentado e as pensionistas, os pensionistas aí receberem os seus atrasados, o que na minha opinião é muito justo, tá bom? Deixa aí seu comentário, se você gostou desse assunto, quer acompanhar esse assunto, se inscreva nesse canal que eu quero te manter atualizado. Se você gosta também de assuntos de direito previdenciário, se inscreva aí que eu quero te manter informado, valeu? Olha só, não se esqueça de apertar o like é importante, eu fico feliz, o INSS entende que você gostou e o vídeo vai sendo encaminhado para mais pessoas e assim nós fazemos o bem. Valeu? Um grande abraço para você.